Olá, boa tarde, doutor Mauro. Olá, E aí, tempo, tudo bem? tudo, Tem gente? uma galera ali, tem uma galera ali esperando, pai, mãe, as manas, querendo ver o filho lá de longe, pelo menos lá de longe, né? Que bom, né? Mas eu acho que é o Tudo bem, prefeito doutor Mauro? da tua Tá me ouvindo companhia no teu bem? programa. Tudo bem, Tá me ouvindo bem? estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. E o senhor tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Aham. E aí, frio em Porto Alegre? Frio, 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 sim. O dia que não tiver frio aqui, né? Não é esse calor aí, mas também é muito seco, né? Mas eu já sei que tem um papai lá desde as 2 horas esperando para chegar a hora de ver o filho na TV. Tá certo. Que bom aí, Doutor né? Mauro, que grande prazer tê-lo aqui conosco, não é? E eu realmente tenho essa. Nós temos, né, o senhor também, essa predileção pelos idosos, né? Não é, os sêniors. E o senhor teve, né, essa mente brilhante aí de, em vez de chamá-los idosos, chamá-los de sêniors. Por Senior. que veio essa ideia, doutor Mauro? Olha, primeiro que é uma terminologia que alguns países já adotaram, né? Senior Citizen. Então, seria uma forma, primeiro, de alinhar. E depois, realmente, nós achamos que o melhor a se fazer em trabalho junto aos idosos é estender o máximo possível a autonomia deles e a capacidade de gerir, autogerir a sua manifestação de vontade. Que essa manifestação de vontade ela está ligada diretamente à dignidade humana, que no final das contas é o que mais a gente tem que focar, que as pessoas envelheçam, mas com dignidade, né? Então, realmente, a terminologia cidadão sênior é o que mais retrata o desejo moderno hoje das pessoas viverem mais, mas exercitarem a sua cidadania. Porque a gente sabe, né, Esther, não, nem sempre, né, a gente pode considerar a melhor idade, né, ou a terceira idade, até porque hoje nós temos até a quarta idade, né? Muitas pessoas estão Quarta, alcançando, quinta e vai adiante, né, doutor? deve ir. Né? Então, assim, realmente, o que é mais aplicável hoje e mais recomendável é que as pessoas busquem, né, exercitar sua cidadania e por isso a gente chama cidadão sênior. Né? A senioridade em alguns países já é considerada a partir dos 50 anos, a pessoa já tem uma maturidade, uma senioridade, né? E depois essa questão que foi adotada em relação aos 60 anos, né, que é a partir de quando uma pessoa é considerada idosa, né? Apesar Uhum. de muitas vezes hoje nem se sentir, mas é um critério que foi adotado. Então, as pessoas a partir de 60 são pessoas idosas, mas a senioridade em alguns países, já a partir de 50, 55, já são consideradas. E as pessoas idosas hoje, em alguns países já se considera 65, e alguns lugares, né, mais antigos, como a própria Itália, por exemplo, já se fala hoje em 70 anos para considerar uma pessoa já, né, no período de estar de ser considerado idoso. Doutor Mauro, eu vou então agora apresentá-lo, né? O doutor Mauro Freitas, ele é advogado, né? Doutor em Direito, ele sempre esteve também envolvido com as causas sociais dos sêniors, né? Já vamos começar a treinar essa terminologia adequada e bem mais elegante, né? E bem mais sêniors, né? Tem o master, tem o sênior, né? Então está subindo de categoria e não descendo. Não dá essa sensação de privilegiá-los, né? Subiu de categoria, é sênior, né? Não é mais master, não é trainee, já é sênior, chegou na categoria sênior. O doutor Mauro, exatamente, ele e criou, ele sempre esteve envolvido, tanto nesta área social, né, dos idosos, ele é presidente da comissão do direito do idoso do Distrito Federal,
Também faz parte da Comissão do Idoso da OAB Federal. Tem também toda uma atividade jurídica, né, dentro dos mercados internacionais, mas nunca deixou de lado o feijão e o sonho, né? O sonho é cuidar desses seniors. Então, ao longo da sua vida, o senhor sempre conservou, né, essa linha de cuidados, de defesa deles, não é? Paralelo ao seu trabalho empresarial. Estou correta? Olha, foi o estudo, na verdade, a respeito desse fenômeno, né, do envelhecimento, Esther. Na verdade, ela começou a partir de 2009. Até então, eu era advogado empresarial. Uhum. Tinha um MBA que eu fiz na FGV, que era em gestão empresarial com ênfase em estratégia. Havia um estudo a respeito de tendências de mercado aqui no Brasil. Então, nós tínhamos que estudar algumas tendências que o mercado ia apresentar. E uma delas era o envelhecimento da população. Isso iria e está, né, impactando diretamente no tipo de produtos e serviços que a gente vai oferecer no Brasil e comportamento da própria população. Necessidades, né? Isso muda tudo em termos de mobilidade urbana, violência, mercado de trabalho, consumo, planos de saúde, planos médicos, atendimento médico, moradias, condomínios voltados para a pessoa idosa, entretenimento. Tudo isso é afetado diretamente pelo envelhecimento da população. E aí, somado a isso, eu também estudei que o fenômeno no Brasil ele ia levar para ter um envelhecimento compatível e comparável com o da Europa, por exemplo. Nós fizemos um processo acontecer em 30 anos que a Europa levou 100 anos para experimentar. Então, nós envelhecemos muito rapidamente no Brasil. Nossa pirâmide etária aqui, ela se inverteu muito rapidamente. Aí mesmo, no Rio Grande do Sul, desde o ano passado, nós temos mais avós do que netos. Isso é uma mudança de cenário que vai desde a diminuição de quantidade de lojas de brinquedo para criança, né, até tipo de atendimento em hotéis, flats, entretenimento, tipos de peças, filmes, cinemas, né? Então, tudo isso afeta diretamente. Eu pensei, no primeiro momento, em termos de necessidades no campo jurídico, que nós podemos fazer uma discussão aqui enorme a respeito do que nós devemos fazer com relação à curatela, né? Quando é que se deve ou não pensar em proteger uma pessoa idosa com algum tipo de dificuldade de cognição, né? Quando é que uma pessoa tem ou não o direito de levar o seu parente, o seu progenitor, por exemplo, a um processo de interdição para perder parte dos seus direitos civis, né? Então, tudo isso é muito grave e a gente tem que aprender que a população está envelhecendo e ela precisa envelhecer com qualidade. E uma das coisas que tem ligação direta à qualidade do envelhecimento é a capacidade de se manifestar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no campo jurídico, em termos de interdição, curatela, para que o idoso tenha a sua autonomia o máximo possível estendida para que ele tenha dignidade humana. Doutor, eu vou fazer um comentário. Estatísticas, né, dados científicos nos provam que com 80 anos, né, essa pesquisa já é bem antiga, hoje é bem provável que já esteja chegando perto dos 90, há uma perda neural de apenas 1,5%. Portanto, a pessoa pode administrar a sua vida, né, com 80 anos, porque essa perda ela é insignificativa, né? Então, ela pode ter amigos, né? Ela pode escolher viajar, e eles gostam muito de viajar. Então, aquela ideia, né, me parece, quando criou-se essa associação dos seniors, né, dos top, sênior top, né? No sentido de que eles podem fazer todas essas coisas, e esse aspecto, doutor, me chamou muito a atenção da tutela. Até que momento não está sendo uma agressão porque completou X anos, não é?
retirar os direitos é retirar a cidadania dele, né? Deixar de ser cidadão. Enquanto, doutor, eu vi um outro, e foi, acho que 2 semanas atrás, uma estatística de pessoas com mais de 100, a partir de 100 anos, inscritas para votarem. Eu fiquei muito contente. E atualizaram o título esse ano, foi uma estatística bem recente, talvez umas 2 semanas. Então, eles querem participar, não é? Então, o vovô não quer mais ficar jogando a bocha. Tu te lembra o que é a bocha ainda? As canchas. E nem a vovó quer ficar só fazendo crochê. Ela quer exatamente participar, né? Numa fala, até um outro dia que eu fiz sobre... Eu estava dizendo assim, saiam nessa segunda-feira e comprem um livro de poemas, né? Por quê? Né? O seu pai, por exemplo, é escritor. Escreve coisas tão bonitas e ele está perto dos 80, né, doutor? Meu pai já está indo para os 84. Nossa, e as obras dele são assim, ó, muito alegres, né? Ele já muito alegre. Então ele coloca ele coloca a vida com leveza, né? Então eu acredito, não sei se eu estou errada, que ele é sua fonte de inspiração. Sem dúvida. Quando eu comecei a entrar no estudo e experimentar esse mundo que eu ainda não estava vivendo, uhum. Eu pedi muito aconselhamento das pessoas que já estavam nesse estágio da vida, né? Uhum. Porque o mais jovem, ele pode imaginar o que é ser mais velho, né? Que é ser idoso. Agora, o idoso sabe o que é já ter passado pela infância, pela juventude, né? É mais fácil, então, o idoso compreender uma situação de um jovem do que um jovem conhecer a real necessidade, condição que passa uma pessoa idosa. Então, eu me vali muito dos conselhos do meu pai. E uma das coisas que realmente influenciou na própria criação da Abrax é que o símbolo da Abrax é uma pena de escrever. E é por ser uma pena para as pessoas fazerem os seus registros, deixar escrito aquilo que já fez, que curtiu na vida, as suas experiências. Um livro de receita, né? É um registro de uma passagem de uma pessoa por aqui, deixando o tanto de sabor que ela gostaria, né, de emprestar para os outros, daquilo que ela experimentou, criou, né? E a pena, ela também representa a leveza. A forma como a gente tem que tentar, nessa fase da vida, levar esse momento, né? Que é muito rico, mas a gente tem que pensar na questão da leveza e na questão do registro. Fazer valer aquilo tudo que nós vivemos e que nos trouxe até aqui. Né? A pena tem a simbologia da caneta, né? Se escrevia com pena. E fantástico, eu tenho acompanhado alguns trabalhos da Abrax, né? É a Associação Brasileira do Cidadão Sêniors, né? Não é então, eu não sabia realmente, doutor, eu achava muito bonita aquela pena, como se fosse algo voando, né? Mas me passava o sentimento de leveza. A pena me passava leveza. Agora, que interessante, doutora, além da leveza, passar o registro, o legado. Isso. E o meu pai, ele fez exatamente isso. Ele foi militar a vida inteira, né? Para quem não conhece, essa peninha aqui. Ai, que lindo! Olha só, gente. Muito obrigado por todos os que estão participando. Estamos com uma audiência ótima aqui, hein? Que bom, muito obrigada. E uma peninha azul e branco, mas o senhor não é gremista? Não. Ou sim? Não, aqui pode dizer. Ai, que linda. Ela é azul com um azul mais claro. Então, é a leveza da vida, né? Levar a vida com leveza, registrando, né, nos seus anais os feitos, o que produziu. Muito, o que eu sempre falo no legado, né? Que não é preciso deixar nenhum legado apoteótico, uma imagem, um busto, mas que deixe, né,
toda uma história, né? Como eu digo assim, ele tem toda uma caminhada, né? Uma trajetória de vida que nós não chegamos lá e não temos a capacidade de entender. Quando o senhor fala exatamente, me chamou a atenção essa interdição, que é uma coisa bastante preocupante e é bastante séria, né, doutor? Sem dúvida. Dados também que eu tenho, que os idosos, né, eles consomem em torno de 19% a 20% da balança comercial, ou o consumo, né? Eles, a grande maioria, sustenta as famílias, auxilia, em grande parte, a medicina do filho que na PUC, não é? Ele auxilia em casa. E, no entanto, às vezes ele quer comprar uma roupa nova e a economia ainda não se deu conta que tem que fazer uma adaptação, não só a adaptação da cadeira, mas de roupas diferentes, de roupas mais alegres, roupas mais leves, não é? O lazer também, né? O como é interessante o lazer, né? Tudo é importante, Esther. Se a gente pensar, por exemplo, tá? Às vezes a gente não calcula o quanto que muda o cenário de uma população quando a população envelhece. Em 2060, pelo menos, né, alguns estados, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, já vem apresentando envelhecimento mais acelerado, nós devemos ter na população 25% de pessoas com 60 a mais. Então, imagina o que isso vai significar em termos, por exemplo, de atravessar um semáforo, né, um sinal que a gente chama em Porto Alegre. O que isso vai significar? Vai significar que ali vai ter que ter algum botão que indique que tem uma pessoa idosa, porque a velocidade da abertura do sinal vai ter que mudar. Né? Sim, então aí, ó, olha uma lembrança para as startups, né? Já que estamos aí num mundo em revolução, utilizar, né, as startups que pensem, né, comecem já a pensar. Então, o idoso, ele tem, aliás, os sêniors, ele tem uma influência extremamente poderosa na economia. Estou errada? Não, a concentração de dinheiro nas mãos de pessoas com 60 a mais é absurda, se a gente for pensar no mundo. Né? Realmente, quem vem atuando e fazendo, inclusive, muitos investimentos em empresas, né, como o Anjo, e nas startups mesmo, são pessoas com 60 a mais. São pessoas 70 a mais. Aquele que eu chamo que tem o MBA de paciência, de sabedoria, os 70 a mais, né? Que nós não encontramos de 20 mais, 30 mais, não é? Por quê? Porque já viveu todas essas histórias e consegue trazer com mais leveza. E também, né, eu cito a Cora Coralina, né? Que o primeiro poema ela publicou com 60 anos. Eu sei que o senhor também aprecia muito a Cora Coralina. Na época, né, a goiana, na época, os casamentos não permitiam, né? E ela começou desde menina a pintar, a escrever, mas esperou 40 anos para publicar a sua primeira poesia, quando ficou viúva, e Carlos Drummond de Andrade ajudou ela a fazer essa publicação. E ela foi até os 93 anos publicando, fazendo... E ela dizia sempre que ela fazia poemas, pinturas e doce. Então, não colocava o doce em primeiro lugar, ela fazia doce. Então, esse doce é bem simbólico, né, doutor? É um doce da pena. O doce é o que dá doçura, né? Leveza. Cada um expressa o que tem, né? E a Braskem tem quantos anos, doutor? A Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Oi? A Braskem está fazendo 5 anos. 5 anos. Nós estamos hoje representando a sociedade civil no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu sou conselheiro, através da Braskem, fazendo o papel de conselheiro, representante da sociedade civil. Sim, o senhor é o representante da sociedade civil. O Ministério aqui no Brasil.
Sim, e doutor, tem projetos aí, dá só um spoiler para nós aí, projetos em parceria? É possível fazer projetos em parceria que haja com essas ideias inovadoras, porque o senhor tem uma rede, né, de contatos de advogados de outros países também. Até eu assisti aquela outra live que o senhor estava fazendo um negócio lá com a China. Aí o povo disse assim, eu brincando comigo, eu não vou assistir porque eu vou pegar o vírus. Não, nós temos que continuar a respeito de negociação, né? Nós temos que continuar negociando. Bom, tudo começa com informação, né? Eu estou vendo que a Maria está comentando, né, que o Sênior 60 mais tem pouco conhecimento. Efetivamente, um dos trabalhos mais importantes que a Abra está fazendo no Facebook, Instagram, são canais que a gente está conseguindo ter e acessar para instruir a população a respeito de quem é idoso, porque tem uma dúvida, né, a respeito se é 60 ou 65 anos, e aonde que estão os direitos dessas pessoas. E é tudo muito recente, Esther. Acho que vale a pena até fazer um rápido desenho aqui do que dá a base do direito do idoso aqui no Brasil, né? Então, ótimo, faça, doutor. Faça, o senhor tem na ponta da língua aí, vamos falar, vamos rememorar, está tudo na ponta da língua. Por que as pessoas têm uma certa dificuldade? Porque na legislação, algumas vezes, se cita o idoso, que é a partir dos 60, e algumas regras se aplicam para pessoas de 65 ou mais, como é o caso do transporte público, né? Então, as pessoas têm dúvida, né, pela importância, houve 75 aqui, 60, mas o fato é que é 60 anos. E quando é que começou isso, né? É muito recente. A nossa história, a primeira vez que se falou em envelhecimento foi na Constituição de 1934. Né? 74. 34. E de lá, porque vinculou o envelhecimento à Previdência. A partir dali, o mundo foi evoluindo e, pós-guerra, teve a Declaração dos Direitos Humanos em 1948. E isso implicou em alguma mudança porque já se falou pelo envelhecimento pela primeira vez como dignidade humana, né? E isso foi interferindo nas constituições de outros países. E aqui no Brasil, nós já tínhamos feito a Constituição de 1946, então os direitos humanos fizeram a declaração depois. Nós tivemos só uma mudança na Constituição de 1988, a partir dos artigos 229 e 230, em que fala que o envelhecimento da pessoa idosa, ela deve ter assistência e cuidado, em primeiro lugar, da família, depois da sociedade e depois do Estado. E isso está no artigo 230. Foi quando primeiro a família, primeiro a família, a sociedade também tem a obrigação de cuidá-la, de cercá-la de cuidados, né? E o Estado. E no Estatuto ainda fala que, além da família, a sociedade seria a comunidade e depois a sociedade, né? Desculpa, o Estado. Então, isso demonstra que a primeira vez da preocupação com relação ao direito do envelhecimento, né? E também com relação aos cuidados e quem tem o dever de cuidado com relação à pessoa idosa. Tudo que nós temos a respeito da pessoa idosa diz respeito aos cuidados e manutenção do cuidado a partir da família e da manutenção dos laços familiares, né? Então, a partir desse momento que nós tivemos a Constituição e tivemos pela primeira vez, Esther, alguma política nacional do idoso em 1994. Nossa, muito recente, doutor. Muito recente. E mais recente ainda foi em 2003, em que se fez o Estatuto do Idoso, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2004. Ou seja... Estão aí 16 anos, não é nada. Não é nada, para uma população que está envelhecendo. Para uma lei, né? Nós tivemos Aí foi criado também, junto da Política Nacional do Idoso, as ideias dos conselhos nacional, estadual e municipal.
E para ter uma ideia, Esther, nós temos no país aqui 5.500 na média, né, municípios aqui no Brasil. Desses municípios, não mais que 2.000 criaram o Conselho Municipal do Idoso. E desses 2.000, eu não tenho exatamente a resposta, mas eu sei que menos de 1/3 desses funcionam plenamente. Né? Então, é onde a base deveria funcionar, porque é no município que o idoso vive. É ali que ele sabe a real necessidade daquele idoso. Praças, mobilidade urbana, ônibus, posto de saúde, né, entretenimento, né, o cartão do idoso, os CRES e os CRAS para cuidar do idoso. Então, nós temos que fomentar cada vez mais a cultura de levar e fomentar o fortalecimento dos conselhos municipais. Porque é ali, inclusive, que vão arrecadar recursos através do Fundo Nacional e Fundo Municipal do Idoso para implementar projetos locais. Por isso, sim. Não, inclusive, quando nós conversamos para agendar essa entrevista, eu já fiz, quando eu estava em São Paulo, trabalhos em prefeituras, né, implantando, auxiliando para implantar, né? Só que agora foi reformulado o material, até esse último que o senhor me mandou, foi no ano passado, né? Foi no ano 2019, com novas normas e com manuais para implantar, porque é um recurso bastante significativo, que vem para o Fundo do Idoso e que muitas vezes ele retorna, eu estive vendo em municípios aqui do Rio Grande do Sul, ele retorna porque não tem projetos que sejam aprovados pelo Ministério. Então, deixam de... 80 milhões, estava retido 80 milhões no Fundo Nacional do Idoso, foi liberado agora por um projeto do Congresso Nacional em função da emergência decorrente da pandemia. Então, foi liberado, conseguiu, o secretário Antônio Costa conseguiu, com um trabalho junto ao Congresso Nacional, conseguir várias emendas e liberação de 80 milhões, mais 83 que estava retido dentro do Fundo Nacional do Idoso. Então, agora está sendo distribuído por uma lei, né, uma iniciativa do próprio Congresso Nacional, 160 milhões para fins de atendimento emergencial das instituições de longa permanência. Né? Então, nós estamos atuando hoje muito mais de forma reativa no Brasil para atender a necessidade das pessoas idosas do que projetos e melhorias mais consistentes, né? Como o projeto Viver, que é um projeto que até foi... Da Brasc, esse já é da Brasc, né? Isso, foi lá visitar aquele lançamento de lugares em que estão sendo projetados e lançados cursos, né, de inclusão digital da pessoa idosa. A gente está vendo hoje a importância da inclusão digital para a pessoa exercitar a sua cidadania. E a Brasc até se antecipou. Eu lembro quando os senhores vieram, o ministro também aqui em Taquara, né? Foi Taquara, a minha terra. Exatamente implantando um projeto de essa ascensão digital para eles. E olha, na realidade, eu acho que foi em novembro do ano passado, se antecedeu, né, a pandemia. E eu acredito que eles estão se valendo dos meios, imagina, para ver os netos, para ver os filhos, que eles precisam ficar. Se não tivesse pelo menos uma noção básica. E isso a gente pode fazer em muitos municípios, né? Porque, eu digo assim, os recursos têm. Quando eu atuei em São Paulo, trabalhei em São Paulo, estudei lá e atuei, eu vi muito tempo projetos, né, recursos que são destinados para projetos específicos na saúde, na educação, que voltam para o Ministério, porque não tem projetos...
porque os projetos têm um X, né? Como o senhor, como advogado, sabe. Tem legislações que norteiam, né, a apreciação desses projetos. Há comitês, né, que apreciam. Eu lembro que eu trabalhei com algumas prefeituras lá, escrevendo, né, que eu também gosto da pena, auxiliando eles a produzir esses projetos e viabilizar. E dá alegria, né? De verificar o idoso participativo. Eu tenho sempre aquela minha ideia, que a gente já conversou um dia, sobre trabalho. Eles querem se sentir úteis, não é? A 60 a mais, tu tens condições de trabalhar. E quem é aí, se nós formos olhar para o Ministério, quantos tem 60 a menos? Eu acho que muito pouco, não é? E a nível. E também os executivos, né, das maiores empresas do mundo, eles têm mais do que 70 anos. Eu tenho um dado, não sei se, eu quero ver se o senhor, me valida. A Suprema Corte Europeia, ela tem, na realidade, são poucos juízes lá, né? São os togados verdadeiramente. A Alemanha tem, que seriam os nossos desembargadores aqui, a Suprema Corte. Então, o que acontece? A condição mínima, porque eu dei aula há bastante tempo de comércio exterior. Então, a condição mínima para concorrer na lista tríplice para juiz da Suprema Corte Europeia é ter no mínimo 65 anos. Que incrível, né? Porque para ele ser ministro da Suprema Corte, ele precisa ter sido advogado, ter sido promotor, ter sido juiz, ter passado por toda uma carreira para integrar. Então, a Suprema Corte são formados de poucos, que lá eles não chamam de desembargadores, continuam sendo juízes, mas são o famoso juiz togado, né? É uma caracterização. Então, a idade mínima é 65. Eles pensam muito, né? Prova está que a Alemanha, o tamanho da Alemanha, só tem 2 juízes na Suprema Corte. Então, cada um dos países, a Itália tem um. A condição, além de todo o conhecimento, é essa idade. O que nós aqui a 75 está saindo, lá com 65 está entrando. Então, eu sempre tive muito já essa vontade de trazer eles para o mercado de trabalho, né? Inserir, trazer a experiência, né, que eles tiveram, e que tem ainda, né? Que ninguém esquece nada. A voz é uma coisa, né? Cantores maravilhosos, aí Bibi Ferreira, quando tinha ainda 94 anos, a Bibi, com aquela voz fantástica. Então, não é só a voz, a memória também não vai. A memória continua. E essa memória tem que ser registrada, tem que ser validada, né? Precisa exatamente ser lembrada, né? Doutor, a Embrax, eu me atrapalho, ela tem, só tem em Brasília ainda, ou ela já tem algum projeto no sentido de expansão dessas unidades? A Brax está só em Brasília por enquanto. Nós estamos fazendo um trabalho com uma empresa de marketing e organização para transformar hoje seguidores em associados. Então, para isso, nós estamos elegendo e construindo produtos e serviços que possam alcançar, através da nossa força e do nosso conjunto, vantagens para as pessoas com 60 e mais, né? Então, serão lojas virtuais, serão serviços. E aí, quando começar a desenvolver, como a gente sempre conversou, aí sim, nós vamos ter condições de fazer os nossos atendimentos regionais, né, que eu conto muito contigo aí no Rio Grande do Sul. Né? O senhor sabe que pode contar. Claro. E isso vai ser importante, né? Porque cada vez mais nós vamos precisar de pessoas locais para dar um primeiro direcionamento. Nós já estamos trazendo vários assuntos, né? Como nós levamos aí no Rio Grande do Sul, no ano passado, aquele debate no TRE do Rio Grande do Sul a respeito da importância do voto da pessoa idosa. Porque os idosos têm que começar a se conscientizar cada vez mais de buscar candidatos com proposta para a população com 60 a mais e cobrar desses candidatos, depois de eleitos, políticas que sejam favoráveis
a um envelhecimento digno no país. Porque até então, a pessoa idosa no país, ela é praticamente invisível. E se ela é invisível e não é levada em consideração em termos de importância de voto, né, ela não é considerada para fins de plataforma política, de políticas públicas inovadoras, né, que favoreçam essa população. Agora, os candidatos vão ter que começar cada vez mais a se dar conta desse público. Porque a pessoa com 60 a mais, ela pode votar, tem obrigação até os 70, e a partir dos 70 ela tem a prerrogativa de votar ou não. Mas ela deve, no geral, aproveitar e votar sim. Né? Então, vai ser um público votante importante. Sim, sim. Eu já venho estudando bastante e me chamou a atenção esse de 100 anos. Né? Eu acredito que esse isolamento, né? Esse isolamento trouxe as pessoas para dentro de si. Então eu imagino um sênior, uma senhora sênior, tu tens que o contato, né? Como eu falo, nós fomos sequestrados para dentro de casa e os sêniors ainda ficaram mais solitários, né? Entre aspas, porque teriam que se comunicar, tem que se comunicar só pelo visual, né? Só pelas mídias, e que certamente muitas coisas eles concluíram, porque eu nunca tinha ouvido, doutor, que eu venho pesquisando há mais de, trabalhando desde 2004, que eu já venho fazendo trabalhos mostrando a importância econômica, né, do idoso, do sênior, no contexto mundial, inclusive, né? O quanto eles, as maiores fortunas, não é? Então, os CEUs, né? Os CEUs, né? Com 70 anos, 75, tem um amigo seu lhe mandando um abraço aqui, ó. Franklin é um competente e querido amigo. Eu já vi algumas amigas também aqui. Agradeço as minhas queridas, vi a Úrsula, vi a Magali, vi outras aí. Mas como eu estou tão focada na nossa conversa, então são 16 anos. E muito pouco mudou em relação a... Eu digo que o idoso ele não é estimulado à soberba do consumo. No entanto, ele tem dinheiro para isso. Ele tem condições, não é? Então, há essa possibilidade de expansão. Um abraço aí para sua esposa. Tá grande hoje em dia. As lives que a gente fala. Agenda. Eu sei. Quando eu conseguir uma com o senhor, eu levo. Já tem. Tem às 7? Tem às 19, então. Não, tá tudo bem. Podemos seguir? Claro, não, eu só estava pedindo aqui que a gente faz hoje as lives e as nossas reuniões hoje, o pessoal passa, às vezes, a gente tem que lembrar que está conversando. E eu tenho querido falar ao vivo, assim, sem fone, que fico mais à vontade. Sim, né? Então, sim. E tudo que é mais... normal, né? É o novo normal, porque todos os ouvintes, as pessoas que estão assistindo, doutor, são de níveis diferentes de informação. Então, qual é a função do comunicador, né? É falar, se fazer compreender, não é? Então, essa leveza em trazer a fala é extremamente importante. Bem, os direitos, como é o número da lei? Eu sempre esqueço. A lei dos idosos. O estatuto? O estatuto, 7.000, quanto falou, me deu, mas é 7.400 de 2003. É só colocar o Estatuto do Idoso de 2003, isso. Então, são 17 anos, nem é isso, é muito bebê ainda, mas é possível sim, porque a longevidade, quando nós falávamos em 2025, que quase que 40% da população teria 60 a mais, parece que 2041. Agora muita coisa também, olha a pergunta que eu lhe faço, não briga comigo. Número de lei. Outro amigo seu aqui, o Luiz Felipe Magalhães.
Ah, isso aí é um advogado, querido, amigo, muito competente aí Aham. no Rio Grande do Sul. É isso. Então, doutor, a, são só 16 anos da implantação do Estatuto e muito pouco foi modificado, né? Uhum, Muito pouco foi aplicado de tudo que está definido ali em lei, não é? uhum. Então, está na hora, né, de nós arregaçarmos as mangas e juntar, né, a humanidade, nunca eu consigo deixar de falar na humanidade do ser, com todos os... com todo o potencial que esse 60 a mais tem. Ele é um cofre, né? Ah, Ele tem é um muita coisa para cofre fazer. com memórias guardadas lá que é incrível, né? Então, o que eles querem, né? Como todos nós queremos, uma oportunidade de se mostrar útil. Uhum. Essa é Então, uma questão de e isso cultura, né? É global é, isso. E me Não chamou a é, atenção, talvez, por esse isolamento, doutor, não sei se eles assistiram muito sobre os fatos que estavam acontecendo em círculo, em quadrado, em pirâmide, tudo que estava acontecendo, e resolveram que eles queriam votar. E fiquei sabendo de vários que foram lá validar título, coisa e tal, porque com 100 anos para votar, eles querem participar do processo democrático. Né? Eles querem ter a sua representatividade, né? por isso que o debate no TRE foi tão importante aí no Rio Grande do Sul. Sim, eu Nós lembro que o ano falamos não passado o só senhor da esteve aqui no TRE. capacidade das pessoas votarem, né, a partir dos 60 até os 70 é obrigatório, a partir dos 70 o voto é facultativo. Mas Uhum. temos estudos de que a população idosa tem interesse em votar. E se tem interesse em Sim, votar, nós precisamos dar condições para as pessoas votarem. Então, não adianta a pessoa ter a prerrogativa e não ter transporte público adequado, condições. Amanhã mesmo, Esther, eu já convido a todos, às 11 horas eu vou dar uma entrevista na Rádio Justiça. E eu vou falar exatamente sobre a obrigatoriedade, por exemplo, das crianças, né, voltarem ou não para o colégio. Né? Nós estamos agora nesses debates. E assim como sim, porque também, é, qual é o horário, doutor? 11 horas, na Rádio 11 Justiça. horas, qual é a rádio? Justiça, Rádio Na Justiça. Rádio Justiça, às 11 horas. Não, vou estar lá na primeira, como eu brinco com o senhor, na primeira fila. E aí é interessante que nós estamos hoje num debate, e isso vai bater na questão do isolamento e da quarentena, né, que foi imposta para a população idosa por estarem mais vulneráveis à Covid-19, que se pergunta muito, aonde está meu direito de ir e vir? Né? Mas nós temos que lembrar que direito de ir e vir, nesse momento, tem que ser pesado com outro direito, direito de infectar os outros ou não. Né? E isso tem, inclusive, como é algo doloso, algo pensado, existem até previsões penais para isso. Né? Uma pessoa consciente da sua condição, ou pelo menos com a presunção de que pode estar infectado, ele tem que ter cuidado, sim. Isso é cuidado e direito do outro de manutenção da saúde. Eu não tenho direito de pegar uma doença infecciosa e sair no silêncio infectando outras pessoas no trabalho, no ônibus, né? Obviamente, isso é uma questão de bom senso. Então a pessoa diz, eu tenho direito de sair. Ah, tudo bem. Assim como o Estado também, né, fica dizendo, fiquem mais em casa, isolamento social. É uma questão de conscientização coletiva. Nós temos que fazer tudo que for possível para não se expor desnecessariamente. Né? Então, o idoso, por exemplo, nesse momento, ele acabou tendo que ter esse encargo mais forte, que foi dirigido para eles exatamente o maior cuidado e o isolamento em casa. E nesse momento que eles ficaram em casa, começaram a ter dificuldade de um relacionamento mais intenso, de um isolamento que gera estresse. Né? E nesse momento a gente acabou percebendo, isso foi um estudo que se teve através até de conselhos municipais e chegou no Conselho Nacional, que em alguns estados, né, que fizeram esse levantamento, aumentou a violência contra a pessoa idosa.
Uhum. exatamente por essa intensificação e permanência em casa. Falta de Sim. recursos, Uhum. a questão de ficar em casa. Então, isso se percebeu através do Disque 100, né, que eu já até recomendo para quem está nos ouvindo, Diz que que é 100. um canal de denúncia para qualquer tipo de violência. E as pessoas têm dúvida, inclusive, de saber o que é violência contra a pessoa idosa. E às vezes praticam sem saber que estão praticando. Né? Então, qualquer tipo de violência, né, que a gente observe ou que a gente até presencie, é obrigação nossa, em função de um preceito constitucional que está no artigo 230, que a gente já falou, que se denuncie, sim, através de um dos canais mais importantes, que é o Disque 100, que é o canal que a gente deve relatar qualquer violência contra a pessoa idosa. Sim, e essa violência, doutor, não é só violência física, eu estou cuidando do horário aqui também, que nós dois gostamos muito de conversar. Então, doutor, eu, desde dia 20 de março, eu passei a desenvolver pesquisas e observar a pandemia, os efeitos, e certamente, né, 90%, 80% são os idosos que foram acometidos e foram levados a óbito. E o quanto, e os que ficaram, estão vendo, eles estão enxergando o amigo que se foi, não é? Então, há um medo, um temor. Eu terminei semana passada uma pesquisa que prova que entre 34 a 36 desvio de pesquisa, idosos já estão com depressão, que não tinham nenhum tipo de patologia, que faziam exercícios físicos, que faziam as suas caminhadas, né? Que jogavam a sua bocha no interior, não é? Que tinham vida social. Claro. Estão com depressão, com ansiedade, e também eles, que é muito triste, doutor, eles demoram para ir. Os filhos têm que fazer o efeito, aliás, eles não querem ir para o hospital, porque aquele estigma de foi criado que chega no hospital que ele vai adquirir Covid, então ele prefere essas doenças, né? Essas doenças que eles já têm câncer, né? Que já são recorrentes, eles não querem, eles preferem, como eles dizem, morrer em casa do que ir para o hospital. Mas, graças a Deus, eu acredito que nós já estamos, né, no fim dessa curva, né? Ou pelo menos na grande maioria. Nós já, alguns dados aí, não tenho... São pesquisas independentes, que eu trabalhei muito tempo com saúde pública, né? E eu tenho feito as minhas pesquisas independentes, e então nós já estamos quase que numa situação de platô, já diminuindo também o número de infectados. Houve um cuidado grande, houve muitas perdas aqui, né? Muitas perdas emocionais. Eu penso que agora, eu até outro dia coloquei, nós vamos ter que dar um suporte para uma amiga que é assistente social, para os PACs, para ter, né, um apoio até em casa, né, de psicólogos, etc., no sentido de auxiliar esses idosos, porque eles ficaram muito sozinhos. Com o fato dos pais trabalharem, a criança fica muito... um dos maiores referenciais de afeto é o avô e a avó, não é? Que estão mais livres. E aí, tanto um está sofrendo quanto o outro. E dá esse equilíbrio, né? Tem que ter uma habilidade muito boa, porque você precisa, de fato, orientar essa população para que tomem cuidado, porque tem uma vulnerabilidade que é verdadeira, né? Por outro lado, é você ter cuidado, mas não ter medo, né? Porque senão o medo paralisa, leva a ter sensações ruins. E isso não é bom. Né? Não, o medo congela. Então, aquela determinação, fica em casa, a gente imagina quando era criança e chegava com o dedo, né? Não faz isso, não faz aquilo. Então, a minha fala é no sentido que há muitas formas de dizer, olha, fique em casa, mas explica para o idoso, explica para a criança, para o adulto, por essa e essa razão. Eles compreendem, eles são muito inteligentes. Então, agora, por último, eu andei aconselhando comprarem livros de poesia. Né? Olha, vou te dar um livro de pouco. Olha, quanto tempo tu não leu um livro novo? Para tirar da frente da televisão, né, doutor?
Então, eles gostam de poesia, eles gostam de estética, de beleza, um livro de arte, mesmo que já... E lembrar que eles foram, mesmo numa cadeira de rodas hoje, ou não, eles já caminharam, eles já correram, foram crianças, né? Se apaixonaram, casaram. Então, trazer essa lembrança positiva, sabe? Não deixar como algo que já está no estádio de museu ali, que nada pode ser feito. E muitos, sim, aqui há um comentário que muitos morreram em casa, sim, por medo. Porque nos dados, né, que eu avalio do Covid, tem ali a causa, as doenças existentes, e o tempo internou e no outro dia já 2 dias depois já ia a óbito. Então não foi pelo câncer, não foi exatamente porque retardou, né? E quando chegou já não era mais possível, doenças cardíacas, respiratórias, AVCs em casa. Doutor, infelizmente, eu estou só com 5 minutos. Deixe a sua mensagem final, diga o que quiser, tema livre, né? Trazendo esperança para todos nós, porque a esperança deles é a nossa daqui um pouquinho mais, né? Claro. A vida passa para todo mundo e a gente deve respeitar, né, cada história e abençoar cada passo que nos trouxe até aqui, né? E eu me lembro, falando de poesia, Esther, eu não sei se a gente conversou, eu te falei, eu sou parente do Álvaro Moreira, né? O Álvaro Moreira era irmão do meu avô, simbolista. Uau! Por isso que o teu pai tem toda aquela... O pai é de outro lado, é da família dos militares, dos advogados e também, né? E vocês são tem um lado poético. Não sabia não, doutor. Do lado da minha mãe. Então, o Álvaro Moreira, ele escreveu um livro de memórias, eu acho que isso deve ter até me inspirado, né? E ele chamou o livro de memória dele As Amargas Não. Então, é muito bacana isso. Quem sabe a gente focar a nossa vida nesse preceito. Primeiro, a vida passa. Nós passamos por coisas boas e coisas ruins. Mas quando nós estivermos nesse período de senioridade, independente das coisas que aconteceram para nós, vamos tentar dar leveza, vamos tentar viver bem esse presente que a vida dá para nós hoje, de termos mais longevidade que gerações anteriores. Mas quando a gente fizer alguma coisa, vamos dar leveza. Quem sabe, seguindo aí o conselho do Álvaro Moreira, né, que era um poeta simbolista gaúcho, que a gente conhece bem, o primeiro a casou com a primeira jornalista, né, no Brasil, a Gênia Moreira, né? E ele escreveu um livro. Ele, com leveza, ele sempre tratou as coisas com leveza, e ele escreveu As Amargas Não, um livro de memória, trazendo aquilo que ele passou, as boas lembranças, as boas experiências, porque no final das contas, o que a gente gostaria é que As Amargas Não fosse um livro bem grosso e não um livro fino, né? Para que a gente leve a vida, porque não tem quem viva sem essas dificuldades que nós estamos passando. Mas então é isso. Nós estamos aqui à disposição. Nós queremos aí que divulguem a Abraxa. Ela é hoje mais informativa. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa associação. Quero muito que tu seja a nossa ponta de lança aí no Rio Grande do Sul. E que a gente cresça, né? Dentro de uma nova geração de pessoas que estão podendo envelhecer e envelhecer com qualidade, que é isso que nós queremos. Respeitando o máximo possível a cognição das pessoas, a capacidade de se expressar, ainda que seja reduzida, mas que se respeite. É isso que é o que nós desejamos, estamos trabalhando para isso. Penas de um lado e amarras não. Doutor, muito obrigada. Olha, foi realmente muito gostoso. Falar de temas mais sérios, né? Sérios no sentido não da seriedade, mas da responsabilidade, com leveza. E eu procuro, né, conduzir com leveza. Muito, muito, muito obrigada, sabe, do fundo do coração. Namastê, né? Eu sei que está me chamando.
Já estão me chamando para uma outra live aí. Um Até abraço mais. para Vou todo encerrando. mundo, agradecendo Com, aí a com sua muito. audiência. E estou à Obrigada. disposição Olha, para e tem outros bastante temas, gente aqui. quem sabe. O senhor me promete uma outra? Contigo eu sempre falei, minha agenda está eternamente aberta. É só escolher Ai, o que bom, momento. doutor. Muito obrigada. Tá? Um abraço. Vamos desligar. Tá bom, um abraço, doutor.